Imagine estar preso no trânsito da ponte Rio-Niterói, a 13 quilômetros de extensão sobre o mar em uma tarde cinza e ventosa. De repente, o horizonte escurece. Uma sombra colossal, maior que um prédio de 10 andares, emerge da neblina e vem direto em sua direção. Não há luzes de navegação, não há capitão no comando, não há uma única alma viva a bordo. O silêncio tenso é quebrado apenas pelo gemido ensurdecedor de metal contra concreto. Um som que faz a estrutura sob seus pneus tremer. Foi exatamente isso que aconteceu em 2022, quando o navio fantasma deixou de ser uma lenda de pescador e virou manchete internacional. O graneleiro São Luís, um gigante de aço enferrujado e abandonado há 6 anos, decidiu se soltar de seu túmulo aquático. Ele avançou contra a ponte como uma besta antiga despertada de um sono profundo. As câmeras de segurança registraram um impacto brutal, mas o que essas imagens não mostraram é o que realmente tira o sono de quem conhece a Bahia, como um monstro de 200 mil toneladas. Morto e sem motor. Consegue navegar com precisão cirúrgica em direção ao pilar central? E o pior vem agora. Ele não estava sozinho. Ao redor dele, nas águas turvas e oleosas da Guanabara, dezenas de outros gigantes silenciosos estão esperando a sua vez de acordar. Se você olhar para um cartão postal do Rio de Janeiro, vai ver o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e veleiros brancos deslizando na água azul. Mas se você dá um zoom bem naquele canto onde a câmera do turista evita focar, vai encontrar a verdadeira face da Baía de Guanabara. Ela é literalmente um cemitério a céu aberto. Não estamos falando de barquinhos de madeira ou lanchas esquecidas. Estamos falando de navios cargueiros, petroleiros e balsas industriais que foram largados para apodrecer. Existe um processo burocrático, lento e quase criminoso, que permite que donos de embarcações simplesmente desapareçam, deixando para trás toneladas de lixo tóxico flutuante. Essas carcaças ficam lá por décadas. O casco enferruja, o óleo vaza e a estrutura se torna uma armadilha mortal para navegantes desavisados. Para as autoridades, são apenas passivos ambientais. Mas para quem vive do mar, eles são outra coisa. São ilhas de metal morto que gemem com o vento. São labirintos escuros, onde ninguém ousa entrar à noite. E o mais perturbador é que, mesmo mortos, eles parecem ter uma vontade própria. Eles mudam de posição. Eles fazem barulhos que não deveriam fazer. E como vamos ver agora, às vezes eles decidem que cansaram de esperar. Muito antes do São Luís bater na ponte e virar notícia, já existiam sussurros nos cais de Niterói e da Ilha do Governador. Os pescadores mais antigos, aqueles com a pele curtida de sol e sal, evitam certas áreas em noites de neblina. Eles contam a história de uma noite específica, talvez na década de 80 ou 90, a data muda, mas o medo é sempre o mesmo. Dizem que um pequeno barco de pesca, tentando fugir de uma tempestade repentina, buscou abrigo perto do canal de Cotunduba. A visibilidade era zero, a chuva caía pesada, abafando qualquer som. De repente, o radar deles mostrou um ponto imenso, surgindo do nada, a poucos metros de distância. Ao olharem para fora, viram uma parede de aço negro bloqueando o céu. Era um cargueiro antigo, com design da década de 40, totalmente apagado. O mais estranho não era o tamanho, mas o som. Eles juram que ouviram o bater rítmico de máquinas funcionando lá dentro. Um tum-tum-tum grave, como um coração mecânico batendo nas profundezas do casco. Mas quando apontaram o holofote, viram apenas ferrugem e vazio. As janelas da ponte de comando estavam estouradas. O convés estava tomado por gaivotas e vegetação. Não havia ninguém. O navio passou silencioso, desviando dos pilares da ponte com uma agilidade impossível para algo à deriva, e desapareceu na névoa em direção ao fundo da baía. Eles acharam que era o cansaço pregando peças. Até que anos depois, a realidade provou que os monstros de metal realmente andam. Mas a Baía de Guanabara não guarda apenas segredos de aço e diesel. O fundo daquelas águas é um arquivo histórico de tragédias muito mais antigas. Se pudéssemos drenar toda a água, veríamos que os navios fantasmas modernos estão flutuando sobre camadas e camadas de naufrágios históricos. No século XIX, essa mesma baía foi o ponto de chegada de navios negreiros clandestinos, que muitas vezes afundavam ou eram queimados para esconder as provas do tráfico humano ilegal. Imagine a energia impregnada nesse lugar. Centenas de embarcações que viraram túmulos coletivos esquecidos sob o lodo e a escuridão. Mais tarde, navios de guerra e vapores mercantes também encontraram seu fim nessas águas traiçoeiras. Há quem diga que o local funciona como um ímã para desastres marítimos. Uma espécie de triângulo das Bermudas Tupiniquim, mas sem o glamour do mistério internacional. Aqui, o mistério é sujo, pesado e triste. Quando os pescadores dizem que ouvem vozes ou lamentos vindos dos navios abandonados,
Será que é apenas o vento passando pelos buracos da fuselagem? Ou será que o metal oco desses gigantes serve como uma caixa de ressonância para os ecos do que está lá embaixo, na lama? Há 200 anos, o fundo da Bahia guarda mais do que metal enferrujado. Ele guarda uma memória de dor, que parece nunca se dissolver. Voltando para a realidade fria e dura de 2022, o caso do navio São Luís é o exemplo perfeito de como a negligência se transforma em terror. Esse navio não surgiu do nada. Ele estava ancorado ali desde 2016, preso em um limbo jurídico interminável. Durante 6 anos, ele foi apenas uma mancha na paisagem, ignorado por todos que passavam de carro pela ponte. Mas a natureza tem um jeito cruel de cobrar a conta. Naquela tarde de novembro, ventos fortes atingiram o rio. As amarras do São Luís, corroídas por anos de falta de manutenção, simplesmente não aguentaram. O que aconteceu a seguir foi uma coreografia do caos. Sem âncora e sem motor, o navio ficou à mercê da correnteza. E a correnteza, caprichosa como sempre, o empurrou exatamente para a rota de colisão mais perigosa possível. O impacto fechou a ponte, parou a cidade e custou milhões em reparos. Mas o detalhe que arrepia é a decisão do navio. Ele poderia ter encalhado em um banco de areia, poderia ter batido em outro navio abandonado, mas ele foi direto no pilar da ponte, no horário de pico. Foi a natureza agindo ao acaso, ou parecia que algo estava guiando aquele gigante cego para causar o maior estrago possível. As autoridades chamaram de acidente. O povo chamou de aviso, porque aquele foi apenas um navio. E se todos os outros decidissem se soltar ao mesmo tempo? Vamos tentar ser racionais por um minuto? Como um navio morto parece ter vida? A resposta está na física e na biologia macabra que acontece a bordo. Quando um navio é abandonado, ele deixa de ser uma máquina e vira um ecossistema. A corrosão come o casco, criando aberturas que fazem o vento ir lá dentro, gerando os tais lamentos e vozes. O balanço da maré faz com que portas de metal pesadas batam sozinhas, criando estrondos que ecoam por quilômetros na água. E tem o movimento. As correntes da Baía de Guanabara são complexas e fortes. Um navio ancorado de forma precária pode girar, derivar e mudar de posição durante a noite. Para quem vê de longe, ele estava aqui ontem e está lá hoje. Ele se moveu sozinho. Além disso, o interior desses navios é um pesadelo químico. Óleo, tintas, amianto e gases acumulados podem criar pressões internas e até pequenas explosões ou vazamentos que parecem suspiros da embarcação. Ele se move, geme, sangra óleo e reage ao ambiente. Cientificamente, é apenas decomposição. Mas, olhando de perto, na neblina, é difícil não achar que ele está vivo e sofrendo. Existe também um fator que não está na água, mas dentro da nossa cabeça, o mar sempre foi um lugar de isolamento e medo. Quando você coloca um ser humano sozinho, à noite, diante de formas abstratas e escuras, o cérebro entra em pânico. Isso se chama pareidolia. É a tendência evolutiva de ver rostos e padrões onde eles não existem. A mancha de ferrugem na proa vira uma cara gritando, o pano rasgado tremulando no mastro vira um marinheiro acenando. A neblina da Guanabara potencializa isso ao máximo. Ela esconde o contexto e deixa apenas silhuetas. Seu cérebro desenha monstros onde só existe sucata. É por isso que os relatos são tão vívidos e aterrorizantes. Não é que os pescadores estejam mentindo. Eles estão vendo o medo deles projetado no casco do navio. O São Luís e seus irmãos fantasmas são telas em branco para os nossos pesadelos mais profundos. Eles nos lembram que, no final, tudo o que construímos vai virar ruína. E encarar essa ruína de frente no meio do mar é uma experiência que quebra a racionalidade de qualquer um. Mas se você acha que fantasmas e monstros mentais são o pior problema, pense de novo. O verdadeiro fantasma da Baía de Guanabara mata de verdade e ele é invisível. Estamos falando do veneno que esses navios sangram todo dia. O São Luís tinha milhares de litros de óleo combustível armazenados. Outros navios carregam produtos químicos, metais pesados e lixo industrial. A cada dia que eles passam abandonados, o casco fica mais fino. Uma hora ele rompe. E quando rompe, não tem aviso, não tem grito, não tem aparição. Apenas uma mancha negra e tóxica que se espalha silenciosamente, matando peixes, contaminando a água e destruindo o sustento de milhares de famílias. Você não vê esse perigo chegando, ele não aparece no radar, mas ele já está no seu prato, no peixe que você come no fim de semana. Esse é o horror real. O navio fantasma não precisa te assustar para te fazer mal. Ele só precisa continuar lá, apodrecendo quietinho, enquanto as autoridades fingem que não vê. É uma bomba relógio ecológica que já está detonando, bem devagar, debaixo do nariz do Rio de Janeiro. E o que acontece quando a ferrugem vencer a batalha final?
O destino de todo navio abandonado é o fundo. Se nada for feito, a Baía de Guanabara vai se tornar um museu subaquático de horrores industriais. Imagine daqui a 50 anos. O nível do mar subindo, as tempestades ficando mais fortes. Essas carcaças vão afundar, uma a uma. Elas vão criar recifes artificiais, tóxicos, zonas mortas onde nada cresce. A navegação vai se tornar um campo minado, com mastros e chaminés ocultos logo abaixo da superfície, prontos para rasgar o casco de barcos desavisados. O legado desses fantasmas não vai desaparecer quando eles sumirem da vista. Pelo contrário, eles vão se tornar parte permanente da geografia do fundo do mar. As gerações futuras vão olhar para a água e não vão saber o que está lá embaixo, mas vão sentir os efeitos. O cemitério não vai ser limpo, ele vai ser apenas coberto pela água, escondendo seus segredos e seus venenos para sempre. Em 50 anos, a Baía será um túmulo invisível, e nós fomos os coveiros que deixaram as covas abertas. Hoje, navegamos entre a lenda e a realidade. Vimos navios que somem na neblina e navios que decidem atacar pontes. Vimos que o medo tem muitas faces. A face sobrenatural dos relatos antigos, a face psicológica da nossa própria mente e a face tóxica da negligência humana. O São Luís foi removido, mas dezenas de outros continuam lá, ancorados, esperando, rangendo na escuridão. O verdadeiro mistério da Baía de Guanabara não é se existem fantasmas nela. O mistério é porque permitimos que esses monstros de aço nasçam, cresçam e morram ali, vigiando a cidade maravilhosa como sentinelas do apocalipse. Da próxima vez que você cruzar a ponte Rio-Niterói e olhar para a imensidão da Baía, preste atenção. Aquele ponto escuro no horizonte, imóvel e silencioso. Pergunte-se, ele está realmente ancorado, seguro e morto? Ou está apenas esperando a próxima neblina, a próxima tempestade para acordar e vir te fazer uma visita? Eles estão mortos ou apenas dormindo? Se você tem coragem de mergulhar ainda mais fundo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino para não perder o próximo mistério. E me diga nos comentários, qual outro lugar abandonado do Brasil você acha que esconde segredos perturbadores?